Se tem uma coisa que eu não acreditava e só passei a acreditar depois que eu comecei a ver essas coisas acontecendo na vida de centenas de pessoas, é que cada pessoa que tu transou na tua vida te passou um demônio diferente. Esse tema te assusta, né? Mas presta atenção. Se você se deitar com alguém que tem um sangue muito parecido com o seu ou alguma coisa do tipo, é fato biológico, científico, em que tu vai pegar alguma doencinha. Uma doença, seja simples que for, pode ser uma doença muito forte, como por exemplo já um HIV, né? Você vai pegar alguma coisa você pega. Muitas pessoas não percebem porque às vezes é algo tão pequeno que ela não percebe, mas acontece. E isso acontece no teu organismo, que depois isso daí vai evoluindo e pode se causar coisas grandes que foram desencadeadas daquilo. Mas isso é questão física, biológica e científica. Existe uma coisa mais profunda ainda, que é o que dá mais medo ainda, e eu sempre tive esse receio. Eu sempre fui um cara que, mesmo sendo jovem, hoje eu tenho 25 anos, já sou casado com a minha esposa desde os 20. Ou seja, desde 20 anos eu já sou casado, tô com ela desde os meus 17, 18. Mas, cara, nunca fui um cara que me iludi muito com isso, porque eu sempre tive esse receio. Minha mãe me falava muito isso, pessoas perto de mim me falavam muito isso. Cuidado, cuidado, porque tem peso espiritual que as coisas começam a dar errado, as coisas começam, sabe, tudo começa a dar errado. Às vezes tu começa a sentir coisas que não eram suas, ansiedades que não eram suas, depois de ter deitado com alguém errado. E eu sempre tive esse receio. Foi um dos porquê de eu ter, né, talvez me casado cedo, escolhido a pessoa cedo do meu lado, porque eu não queria viver uma vida assim, onde a curtição tomaria, às vezes, a minha alma. E o que acontece? Quando você se relaciona com alguém, você tem um pacto de almas, e a Bíblia nos alerta sobre isso. Se você pega, por exemplo, Salomão, por conta das mulheres e o tanto de mulheres que ele se envolvia, na Bíblia mostra em que ele começou a adorar deuses pagãos, ele começou a mudar de personalidade, ele começou a ter coisas que não eram dele. E na Bíblia não mostra bem assim, se Salomão não deixa tão claro, se Salomão ele perdeu a sua salvação, se ele conseguiu ser salvo, né, de fato, né, porque naquela época era olho por olho, dente por dente, ou ele morreu adorando deuses pagãos, ninguém sabe até hoje. Se você pega na maçonaria, se você pega diversas coisas, usam livros macabros de Salomão, como por exemplo a cravícula de Salomão, coisas que ele deixou aberto por conta daquela época em que ele começou a se relacionar com muitas mulheres com pesos espirituais. Se você pega Sansão, que se deitou com a mulher errada e perdeu toda a sua força, então o que eu quero dizer é que existe uma conexão de alma a partir do momento em que você se deita com uma pessoa. E cara, isso é muito perigoso. Às vezes tu começa a entender e começa a ter ansiedade que não é tua. Tu começa a ter síndrome do pânico que não era sua. Tu começa a ter coisas que antes você não tinha. E você se pergunta por que isso está acontecendo agora? Por que isso está aflorando agora? É porque tu simplesmente deitou-se com a pessoa errada, com a pessoa que carrega pesos espirituais. E cada demônio daquela pessoa entra em você. Pode ter certeza disso. Uma certa vez, eu digo isso porque uma certa vez eu estava num culto. E isso aqui, cara, eu tinha assim uns 8, 9 anos. Tava com meu tio e minha tia, e eles me explicaram que aquele demônio passou para aquela mulher através porque ela estava ficando com aquele rapaz. E era o mesmo. Ou seja, era uma parada tão sobrenatural e que eu fui exposto a ver aquilo com tão pouca idade, que desde aquele momento, mesmo eu não acreditando tanto, uma semente foi plantada lá atrás e eu tinha esse receio. Então o que eu quero dizer para você é que talvez muita coisa na tua vida esteja parada, você se perguntando por que tanta coisa dá ruim, e aí tu tem conexões espirituais às vezes com mais de 1000 pessoas, cara. Às vezes a pessoa chega e fala assim, pô, mas eu só tenho isso com 10 pessoas. Pô, é coisa pra caramba. Tem gente que não vive sem transar com alguém, cara. É impressionante. E a vida dela fica parada em tudo. A vida dela fica ruim em tudo. Nada melhora. O que eu quero dizer pra você aqui é que simplesmente você está, às vezes, do jeito que tá, porque você se abriu por muitas pessoas. E a cama, ela é um portal. A palavra diz que a cama é um portal. Existe, a Bíblia mostra isso pra gente. Ali mesmo existe uma parada muito louca, cara. De verdade, eu tô falando aqui pra vocês e tem gente que não vai acreditar. Só vai acreditar quando se envolver com as pessoas erradas e a vida começar a parar. Eu já vi amigos meus onde se misturou com pessoa e do nada a pessoa mudou totalmente. Eu lembro que eu tinha um amigo, não posso falar o nome dele aqui, expor essa pessoa, porque ele sempre foi um amigão meu de infância. E ele ficou com uma pessoa que mexia com aquelas, sabe, energia
Vocês sabem do que eu tô falando, não posso falar aqui, talvez fique meio ruim nesse vídeo. Mas era uma pessoa que mexia com aquelas energias, com aquelas coisas ruins. E a gente alertava, mano, não faz isso, pô, sua mãe cristã, você sabe que não é legal. Cara, impressionante. Ele ficou com aquela menina, deu assim 1 mês e meio depois, ele era irreconhecível, cara. Eu não conseguia mais, tipo, ele mudou totalmente. Era uma parada que não conseguia sair. Então o que eu tô querendo dizer pra você é que existem pesos espirituais a partir do momento que você se deita com pessoas. Você fica com o demônio de cada uma delas. Se ela tem um peso espiritual ligado a tal coisa, você tem. Uma vez eu fui fazer uma célula na minha casa e um menino, ele. Cara, talvez vocês não acreditem nisso, porque você não viva isso, mas em breve eu quero que você viva. E o menino começou a falar pra mim, né, que ele pegou, ele caiu, né, endemoniado. De verdade, isso aconteceu, mano. Parece loucura, e aconteceu. E ele dizendo que ele ficou com a menina que a família dela sempre teve bares e tal, e eles tinham aquilo, e ele pegou daquela menina. Eu falei, mano, como assim? Então, eu tô fazendo esse vídeo porque isso tudo que eu vi, e às vezes as pessoas, e hoje nesse mundo que a gente tá, que é tão fácil acesso a sexo, é tão fácil essas coisas acontecerem, e às vezes vocês se esquecem do principal. Não basta você usar camisinha e se livrar apenas das doenças físicas, mas o mais importante é você se livrar daquele peso espiritual que você vem passando. Então, às vezes, você se sente até estranho depois de ficar com uma pessoa. Você se sente até mal. E isso é do porquê disso tudo que eu acabei de te explicar. O menor dos problemas é essa doença física, que é muito ruim, pô. Imagina você pegar um HIV. Mas o maior dos problemas é a conexão espiritual por trás disso. É o peso espiritual por trás de se deitar com alguém que tem feridas espirituais, porque elas serão compartilhadas com você. O que eu quero dizer aqui pra você é que talvez esteja na hora de tu dobrar o teu joelho, de entrar dentro do teu quarto, fazer um jejum e começar a limpar. Eu tenho que deixar claro que tem rastros que não saem totalmente assim. Não é assim. Não tem como você zerar uma quilometragem assim. São escolhas que nós fazemos na nossa vida e Deus deixa muito claro. Você pega Salomão, Deus deu pra ele deixou ele ser muito sábio, muito usado por Deus, um dos homens mais sábios e mais rico. E mesmo assim, daquelas mulheres que ele deitou, ele não conseguiu se livrar daquele peso. Então o que eu quero dizer pra você é que talvez tu não acredite nisso, mas tem coisa na tua vida travando, tem coisa acontecendo, às vezes só coisa ruim acontece. E se tu pegar lá atrás, veja a pessoa que tá acontece as mesmas coisas com ela. Talvez tu pegou isso e tu não bota fé. Tu acha que é besteira, tu acha que é maluquice. Cuidado, cuidado com as pessoas na qual você se deita, pois essas pessoas, elas simplesmente carregam pesos espirituais que podem acabar com a tua vida. Deixa o teu like, se inscreve nesse canal, habilita o sininho, hype esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, tenha feito sentido pra você. Me conta aqui embaixo se já aconteceu algo parecido com você, depois de ter ficado com alguém, aconteceu um peso, aconteceu, você se sentiu estranho, pegou ansiedade que não era sua, alguma coisa que não era sua, e acontece. Acontece, eu vi muito isso acontecer. Eu não acreditava tanto, eu não queria na verdade acreditar, mas acontece. Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo e me conta aí se fez sentido pra ti. Tamo junto.